Boa noite, professor. Estamos escutando. Opa, beleza. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Espero que tenham tido aí uma ótima semana, né? Para a gente poder... Vamos agora o começo do fim agora, né? Então a gente vai trabalhar aí, como vocês estão vendo aí, antenas, né? Então antena é o ponto final do transmissor e o ponto inicial do receptor, né? Mas não é, ele é uma parte importante do sistema, porque é ele que vai fazer com que o nosso sistema de transmissão de telecomunicações aí funcione, né? Então a gente vai dar aí um capítulo aí todo especial aí para esse sistema de antenas. Bom, vamos lá. O que a gente tem aí, né? Para ver. Então todos os fenômenos eletromagnéticos, eles são regidos aí pelas 4 equações de Maxwell, né? Então foi Maxwell aí que juntou aí a teoria elétrica com a teoria magnética e fez com que houvesse uma unificação, né, desses conceitos aí. E desta maneira, né, uma das coisas que diz, né, nessas equações de Maxwell é que quando eu tenho um campo elétrico, né, esse campo E, né, eu também tenho gerado um campo magnético H, né, e vice-versa. Se eu tiver um campo magnético H, eu vou ter também um campo elétrico, né, existente. Então, eles não existe um sem o outro, né? Então, eles são juntos, né? Então, nesse nosso sisteminha aqui que a gente vê, é que eu tenho aí um plano elétrico, né? O plano E, né? Então, aqui eu tenho justamente neste plano elétrico aí, eu tenho o quê? A formação, né? Como está o meu campo elétrico. E você vê que a 90 graus deste plano, né, eu tenho um plano magnético, né, chamado aí também de plano H, né? Então é um 90 graus em relação ao outro. E eles se propagam, né, aí no que a gente chama aí, né, na direção X aí, né, que seria justamente perpendicular aí a ambos esses campos elétricos e magnéticos, né? Então, e aqui no caso do nosso exemplo aí, quem está fazendo essa geração aí é a nossa anteninha aí, que é chamada aí de dipolo meia onda, né? Então vocês vão ver daqui a pouco por que ele chama-se dipolo meia onda, né? Então aí eu tenho o gerador de radiofrequência, né? A minha linha de transmissão, que nós trabalhamos aí na aula passada, né? A gente trabalhou um pouco ali na aula passada. E aí chegamos então no dipolo, que é a antena, né? A antena aí, que é a parte final aí da nossa etapa de transmissão, né? Então o que acontece? Eu tenho então quando é gerado, né, o meu campo elétrico e magnético, né? Então você vê aqui, por exemplo, a gente tem aí o campo elétrico. Vou dar nomes para esses caras aqui para a gente poder. Tá aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui é a minha direção X, né? Essa aqui é a minha direção Y, e saindo aqui eu tenho na direção Z, né? Beleza. Então, você vê que na direção de Y eu tenho deslocamento do meu campo elétrico, né? Ortogonalmente a ele, né, 90 graus, na direção de Z, eu tenho deslocamento do campo magnético, né, do campo magnético. Então, e um campo acaba fazendo o outro e vice-versa. Então, por isso que é uma onda eletromagnética. Eu tenho tanto o campo elétrico quanto o campo magnético.
né? E eles vão se propagar, então, na direção X aqui, tá? Esse é o mais tradicional aí, esse é o mais tradicional. Como a gente tem aí o campo elétrico e o campo magnético, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético dá justamente o que a gente chama de impedância característica do meio, né? Então, dependendo do meio, essa relação se altera, né? Essa relação se altera. E vai depender justamente desta impedância característica do meio. No caso aí do vácuo, né? No caso do vácuo, eu tenho a minha impedância aí valendo 120 π, que dá aproximadamente uns 370 ohms, né? Alguma coisa desse gênero aí, tá bom? Por isso que as antenas têm que ter no caso do vazio, né, ela tem que ter por volta desse valor. Aqui em terra, né, no ar, né, isso aí baixa um pouco, vai por volta dos 300 ohms. Tá? Então, como é que é a radiação? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu sempre teve dúvida, se eu já perguntei isso para algum professor na vida, essa figura aí. É um modelo didático para aprendizado, como se fosse os modelos atômicos de Rutherford e outros lá que já foram até quebrados algumas coisas em relação ao átomo, ou isso aí realmente foi provado, realmente, assim, fisicamente, alguma coisa do tipo? Não, isso é fisicamente provado. Tá? Isso é fisicamente de alguma forma conseguiram visualizar ou provar que existe ele ser horizontal e vertical simultaneamente. Sim. Entendi. Sim. Tá. E quando não é um modelo didático, como se chama? Real mesmo? Não entendi. Quando não se chama de modelo didático, chama-se modelo real? No caso, sim, né? Entendi. Tá bom, valeu. Tá bom. Bom, o que acontece aí? A irradiação para um meio ilimitado, ou seja, para o vácuo ou para o ar, né? Ele se dá aí referente a alguns dimensionamentos aí, né? Isso aí vai estar relacionando o quê? As características da antena, né? Que a gente chama de antena irradiante, né? Aquela que vai fazer a transmissão, né? Com o meio, né? Com o meio aí. Então, a primeira coisa que a gente tem é justamente essa relação de impedância aí, tá? Outras coisas são, por exemplo, o diagrama de radiação. Como é que ele vai irradiar, né, essas ondas eletromagnéticas para esse meio aí ilimitado, né? Então, outra característica é ganho de diretividade, ângulo de abertura de feixe, né, largura de faixa, eficiência da irradiação. Então, todas as características aí, né, são características que acabam definindo a antena e acabam fazendo você escolher uma antena A, B ou C, dependendo da utilização que você vai ter, né, que você vai utilizar dela. E aí a gente vai ver durante essa aula cada uma dessas características aí. Né? Cada uma dessas características. O que é um diagrama de radiação? O que seria esse ganho de diretividade aí? Né? O que seria esse ângulo de feixe? Então, tudo isso aí a gente vai dar uma bisuntada aí, né? A gente vai dar uma passada de olho para saber o que é, a gente começar a descobrir. Tá? Então, a primeira coisa que existe é a mais simples. Eles pensaram, imaginaram aí uma antena imaginária mesmo, porque ela não existe, mas é uma antena isotrópica. Né? Isotrópica. O que é ISO? O que é ISO? Um triângulo, né, isósceles. O que é ISO? Vixe, todo mundo. Então, o ISO aqui, ó, é que é por igual, né? Então, o que é esse cara aqui, essa antena aí? Né? Ela é uma antena que seria capaz de irradiar,
para todas as direções a mesma potência de uma forma igual aí, né? Então isso obviamente não existe, né? Isso não existe, mas é um referencial interessante aí, justamente para a gente começar a poder fazer alguns cálculos, alguns pensamentos. Aí a gente toma por base aí justamente essa antena isotrópica aí. Então, como ela é isotrópica, como ela vai irradiar em todas as direções, é mais fácil pensar e trabalhar numa esfera, né? E também, dessa forma, usar as tais coordenadas esféricas aí para a gente trabalhar. A base, o centro, né, desse radiador é justamente a origem do meu eixo XYZ imaginário aí, e a quantidade de potência por unidade de esfera aí vai depender unicamente do raio da esfera, né? Então, porque você tendo aí o raio da esfera, você consegue calcular qual que seria a área, né, do plano dessa esfera, e aí sim eu tenho, né, como verificar qual que é a potência em cima dessa área de esfera, né? Então essa aqui é a ideia então de uma antena isotrópica, né? Então ela está aqui no centro, né? Minha antena está aqui no centro, né? Ela pode ser imaginada aí como um ponto, né? Como um ponto. Tem as direções X, Y, Z aí, e em qualquer direção aí eu tenho radiado a mesma potência aí, que é a função aí do raio, né, e dos ângulos, né? Dos ângulos φ e θ aí, né? Então tem aí, ó, o ângulo θ e o ângulo φ. Então, mas o que acontece? Basicamente aqui, ó, os ângulos φ e θ não dão problema nenhum em modificação aí da potência, né? A única coisa que modifica a minha potência radiada aí, no caso, é o raio, né, dessa esfera, porque quanto maior o raio dessa esfera, eu tenho aquela potência tá se dissipando em cima de uma área maior. Então, obviamente, eu vou ter uma concentração de potência muito menor, porque a área está aumentando, né? A área está aumentando muito. Vamos lá. Então, basicamente, aí, né, o que a gente tem aí, né? De um lado eu vou ter um transmissor, né? Eu tenho aqui meu transmissor. Isso eu vou ter uma linha de transmissão, né, até chegar à antena. Dessa linha de transmissão aqui a gente viu lá na aula passada, pode ser um guia de onda, né, pode ser esse cara aqui ou esse cara aqui, né, então qualquer um desses dois aí, até chegar na própria antena, né, no caso aí a minha antena de transmissão. Aí eu vou para o meio, né, vou para o meio. E o que acontece? Essa onda aqui, né, irradiada, ela vai perdendo potência à medida que ela vai se propagando, né? Por quê? Porque a potência aqui é A em determinada área, né? A potência aqui é A em outra área muito maior, aqui mais para frente também, né? Então, a onda que eu vou receber vai ser uma onda de potência muito menor, muito inferior à que está sendo transmitida, né? Então, a história aqui desse meu receptor, então, é captar a maior parte da energia, transformar isso em um sinal elétrico, né, e corrente, para chegar até o nosso receptor. Esse receptor, então, vai fazer uma amplificação desse sinal para que possa haver, então, uma correta recepção, aí, uma reconstituição do sinal original. Então, normalmente a antena é um dispositivo metálico, né? Normalmente ele é metálico, né? Ele emite ou recebe as ondas eletromagnéticas. Então ele vai fazer as duas partes, tanto fazer
transformação do sinal elétrico em onda eletromagnética, assim como na recepção pegar essa onda eletromagnética e transformar, né, em um sinal elétrico, né? Então ela vai aí então fazer o que a gente chama de transição, né, entre a propagação guiada, né, que está na guia de onda, que pode ser, né, na guia de onda, pode ser num cabo coaxial ou numa outra linha de transmissão qualquer, né? E a propagação para o espaço livre. Então ela vai fazer esse intermédio aí, né? Vai estar aí no meio desse processo aí de transição. E aí a gente vê dois exemplos aí que a gente vai trabalhar aí durante a aula, né? Você vê que tem alguns elementos interessantes e com algumas características também, né, interessantes. Bom, então ela vai justamente fazer essa conversão aí, né, de corrente elétrica em radiofrequência ou vice-versa, né, e na recepção, né, então ela vai pegar a energia eletromagnética e vai transformar ela em corrente, né, então ela vai funcionar aí dos mesmos moldes. Então por isso que ela é primordial aí, né, no nosso sistema. Seu dimensionamento, né, quando a gente pensa em como é que eu vou calcular uma antena e tal, ela é em função desse lambda aqui, né, do comprimento de onda que a gente vai receber ou transmitir. Então é em cima desse comprimento de onda, da frequência que estou trabalhando, que eu vou ter a minha antena, né? Então, aqui no caso aqui do transmissor, eu tenho então o meu emissor, que é o transmissor, a parte da propagação guiada, que seria lá uma linha de transmissão qualquer, né, e até que ela chega na antena, né? Então a antena de transmissão, de emissão, ela vai então gerar então as ondas eletromagnéticas aqui, né? Na recepção vai ser o contrário, né? Então ele vai pegar as ondas eletromagnéticas e ele vai então passar isso para a minha propagação guiada, né? Seja num guia de onda, seja numa linha de transmissão qualquer aí, né? Até chegar no nosso receptor, né? Até chegar no nosso receptor. Basicamente, então eu tenho lá um gerador de RF, né? Então meu transmissor, né, ele tem que ser um gerador de RF. Há um ressonador aqui de onda estacionária, de forma a casar, né, fazer um casamento perfeito de impedância aqui entre o meu meu transmissor, gerador de RF, e a minha linha de transmissão, né? Aí eu tenho aí basicamente a minha linha de transmissão, né, e a região aí da antena, né, onde eu vou fazer a transição. E aqui já o nosso espaço livre. E aqui a gente tem duas imagens aí que dizem bem como é que é feita a conversão, né? Na primeira imagem de cima, a gente percebe o seguinte, né? Que os meus elétrons vão e vêm, né? Então, na hora que ele vai e volta, ele acaba fechando, né? Ele acaba fechando ali um sinal, né, eletromagnético, né? E aí ele vai empurrando as ondas para que elas possam ser transmitidas, né? Então é como se ele fechasse o elo ali, porque um sinal de campo elétrico magnético, na realidade ele tem que, né, se fechar em si, né? Então você vê que todas as ondas emitidas aqui, ó, elas são semicírculos aí que são emitidos aí para frente, tá? E embaixo a gente vê uma reprodução aí diferente. Você vê, né, quando os elétrons vão para a direita e para a esquerda, ele está fazendo o nosso campo elétrico. E uma vez fazendo o campo elétrico, ele faz também o campo o campo magnético,
né? Então isso é gerado aí a 90 graus desse campo elétrico aí. Então aqui eu tenho campo E, né? E isso vai aí em função das minhas, né, dos elétrons, né, que vão trafegando aí na antena. Tá? Então, aqui um exemplo de um campo elétrico formado aí, feito aí por um dipolo chamado dipolo meia onda, né? Dipolo meia onda. Então, a gente percebe aí, né, que há um paralelismo, né, aos dipolos da antena, né? Então tá aqui, ó, esse aqui seria a minha antena, né? Então ao redor dele é gerado então esse campo elétrico aí, né? Não, na hora que eu fecho aqui, eu acabo fechando aqui o meu campo elétrico aqui, né? Então, essas linhas de campo, elas vão se formar aí devido ao movimento das cargas elétricas na antena, né? E vão depender aí da sequência de tempo, ou seja, da frequência do sinal. Simultaneamente, quando você gera aí um campo elétrico, você gera também um campo magnético, né? Então, isso aí é simultâneo, né? Gerando um campo elétrico, automaticamente eu gero o campo elétrico aí, né? Ele se desprende da antena. Como é que ele se desprende da antena? Justamente no momento em que a minha carga volta ao ponto inicial, né, e ele fecha um círculo aqui, né? No momento que ele fechar esse círculo aqui, esse campo acaba se desprendendo da antena e, né, evoluindo aí para o campo livre, né, para o ar, para o vácuo, enfim, né? Essa é a ideia aí do processo, tá? Beleza. Então aqui a gente tem aí essa antena aí de polo meia onda, né? O ganho dela é em torno de 2,3 dBi, né? Então ela consegue aí projetar aí os seus lóbulos aí como, né, mostrado aí. Então eu tenho aqui o eixo da antena, a antena estaria, né, aqui, né, ela estaria aqui, e eu tenho então esta propagação aqui em 3D, né? Eu acho que eu tenho até uma figura melhor. E como fica difícil a gente desenhar isso em 3D, né, normalmente a gente representa isso num plano, né? Então aqui seria o nosso plano, e essa aqui é a representação, né, dessa propagação, tanto para trás da antena como para frente, né? E aqui eu tenho uma antena de polo também, né? Tá? Fazendo essa emissão, e aqui um desenho um pouquinho mais colorido em 3D, né, para dar cara aí a essa transmissão. Então esse aqui é a localidade aí do nosso dipolo, né? E aí aqui, né, o diagrama de irradiação dele, né? Aqui é o mesmo diagrama de radiação, só que agora eu tenho aí uma combinação aí de duas antenas, né? Então há então uma modificação aí nesse diagrama de radiação dessas duas antenas combinadas aí, né? Então tem aí os desenhos, né, bem colocados aí.